Olá, boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos a este evento. O meu nome é Pedro Neiva, sou o diretor desta empresa. Sejam bem-vindos à nossa casa, à Personosa. É também a vossa casa hoje e quando assim acharem útil, está à vossa disposição. Quero agradecer a presença de todos vocês, do sacrifício que pressupõe estarem cá hoje, porque entendo que o mundo da arquitetura não trabalhamos só 8 horas diárias, não é? Há casos que trabalham a noite inteira. Agradecer também a todos os meus colegas da Personosa Porto e de Espanha que estão presentes neste evento. Este é o primeiro evento a realizar-se na Personosa Porto com o tema da sustentabilidade. Já temos um histórico de eventos realizados em Espanha, já temos um longo histórico deste tipo de eventos da sustentabilidade e de outros eventos. Em Lisboa também realizámos o ano passado. E eu reconheço que a importância da arquitetura do mundo, porque a arquitetura, sem a arquitetura o mundo de hoje não seria aquilo que é. E também referir que e da importância da arquitetura que representa também para a Personosa. O tema a debater hoje será a sustentabilidade nos projetos de arquitetura, com uma duração aproximada de 1 hora. Ao meu lado está a Susana Monteiro, jornalista e consultora de informação, que, entretanto, passo a palavra. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada a todos por terem vindo. Cabe-me a tarefa de tornar este tempo bem despendido e tornar esta conversa acerca da sustentabilidade na arquitetura um tema interessante e que consigamos sair daqui mais ricos e mais informados. Passo agora a apresentar cada um dos convidados aqui presentes. Teremos eventualmente 2 ausências, de qualquer forma vamos apresentá-los de qualquer forma. O primeiro estúdio que vamos apresentar é a Studio Workers, representada aqui hoje pelo arquiteto Diogo Machado. Nasceu em 2016, mas tem na sua história um legado com mais de 30 anos de experiência em diferentes áreas de trabalho do setor da arquitetura e da construção. Apresenta-se como uma equipa multidisciplinar que, através da sua experiência, cria uma simbiose perfeita entre o estético e o funcional. Carlos Paes, arquiteto, sediado em Espinho, fundado em 2010 pelo próprio e aqui hoje presente. Define-se como um gabinete de arquitetura hedonística que tem como principal missão criar e desenvolver projetos em função do prazer de viver das pessoas. Da arquitetura ao design, da grande à pequena escala, o ateliê tem vindo a desenvolver um leque variado de trabalhos que combinam uma análise perspicaz, uma experimentação lúdica, responsabilidade social, moral e humor. A Big Arquitetos, representada aqui pelo seu CEO, arquiteto Nuno Nunes, tem como principal missão materializar os sonhos dos clientes e, por isso, a filosofia deste ateliê baseia-se na atenção, na empatia, na comunicação e na relação de proximidade com quem os escolhe. Desenvolvem projetos de arquitetura, de reabilitação, planeamento e urbanização, e ainda prestam serviços de fiscalização de obra e consultoria. No seu amplo portfólio de projetos, predominam as habitações unifamiliares. A DAS, Arquitetura e Design, um ateliê com ideias focadas na prática da arquitetura, interiores, planeamento e design, estabelecido pelo arquiteto Pedro Loureiro, aqui presente.
e Maribel Araújo, no Porto, em 2013. O ateliê conta com uma vasta experiência na concepção de projetos de diferentes escalas e ambientes de intervenção, com recurso a uma abordagem orientada a soluções de arquitetura altamente criativas e pragmáticas. FCC Arquitetura surge em 2002. É um estúdio fundado pelo arquiteto Fernando Coelho, que também está aqui connosco hoje, e a arquiteta Ana Loureiro. Mais tarde evolui para FCC Arquitetura, inicialmente vocacionada para o desenvolvimento de projetos de moradias unifamiliares. A sua sede em Felgueiras criou a oportunidade para começarem a desenvolver vários projetos no setor industrial. É uma parte fundamental para o crescimento da economia local. A área de intervenção do gabinete tem, entretanto, vindo a expandir-se em termos temáticos, destacando-se o crescimento no setor do turismo. Florete Arquitetos, fundado em 2001 na cidade do Porto, oferece serviços de consultoria e projetos. Está representado aqui hoje pela sua coordenadora, a arquiteta Adriana Florete. Iniciou o seu caminho com projetos de pequena escala no âmbito da reabilitação do património, que é uma das áreas de referência deste estúdio. Atualmente, a carteira de pedidos do ateliê e o respectivo portfólio apresenta já uma grande diversidade, englobando um conjunto de obras fora do âmbito da própria reabilitação urbana, como a habitação coletiva, o turismo e projetos de habitação unifamiliar. O ateliê AI4, representado no painel pelo arquiteto Flávio Carvalho, é um ateliê de arquitetura com atividade na Suíça e em Portugal. Aliam a criatividade e a experiência para a execução de projetos em vários campos de atividades, arquitetura, reabilitação, planeamento urbano e design de interiores. Dão particular importância à harmonia entre a funcionalidade e a estética, independentemente dos obstáculos. Isto tudo de modo a oferecer ao cliente a aliança única entre os seus objetivos e os meios à disposição. A NUT Projeto, representada... Não é o arquiteto Ricardo Loureiro. Apresenta-se como um gabinete multidisciplinar de arquitetura e design de interiores com sede em Matosinhos. Desde a sua fundação atua em projetos residenciais e comerciais nos setores públicos e privados em diferentes escalas. Atualmente desenvolve projetos de arquitetura e interiores, mas também dá cartas no setor imobiliário e presta serviços de consultoria técnica. Utiliza um espaço como matéria-prima para promover a mudança que aspiram para a sociedade. O Gabinete Garbo está representado aqui pela arquiteta Joana Rebelo, que também lhe dá parcialmente o nome, e nasce da vontade de duas amigas de infância de unirem percursos profissionais num projeto próprio. Desenvolvem essencialmente projetos residenciais e atuam desde a fase do projeto de arquitetura ao projeto de design de interiores e, por fim, a decoração. Ventura e Partners, creio que será um dos gabinetes que não estará connosco. Fundado em 1994 por Manuel Ventura, dedica-se ao desenvolvimento de projetos de arquitetura, design e urbanismo. Nestes 30 anos de experiência, tem vindo a desenvolver projetos de diferentes escalas e nos mais diversos segmentos, como a arquitetura comercial, corporativa, residencial, hoteleira, industrial, de saúde, educação, transportes e ainda na área do design urbano. Abelar Arquitetos, creio que é outro dos gabinetes que também ainda está ausente. Tem uma sede em Vila Nova de Gaia, é fundado pelos atuais diretores criativos e apresenta-se como um gabinete de arquitetura e design. Conta com a experiência e a criatividade de uma equipa jovem e dinâmica, que privilegia o contacto com o cliente. No seu portfólio de serviços encontramos a execução de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia, gestão do património, fiscalização e coordenação de obras. O grupo FM, representado pelo seu fundador, o arquiteto Filipe Moreira,
que combina atividades nos setores da construção e imobiliária, nomeadamente o desenvolvimento de projetos de arquitetura, fiscalização de obras e mediação imobiliária, com quase mais de 25 anos de experiência e dezenas de projetos, tanto na área residencial como de serviços. Realçamos os escritórios, as lojas, lares de terceira idade, hotelaria e empreendimentos turísticos. A C3 Plus Consulting conta com mais de 30 anos de história, representada pelo arquiteto António Carlos Coelho, presta serviços na área de consultoria e elaboração de projetos, conta com a colaboração de um leque diversificado de consultores, desde urbanistas, arquitetos, designers, engenheiros de todas as especialidades, incluindo economistas, geógrafos e juristas, que se têm destacado muito profissionalmente. No seu portfólio encontramos dezenas de projetos e obras concluídas, tanto de espaços residenciais como de espaços comerciais. Por fim, apresentamos o Gabinete Verónica Lima Arquitetura, representado aqui pela arquiteta Verónica, que lhe dá o nome e que se lança inicialmente neste projeto de forma independente. Dedica-se ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e também design de interiores, sendo a sua área de intervenção maioritariamente espaços residenciais. Feitas as apresentações, mais uma vez, muito obrigada. Eu pedia, por favor, à arquiteta da NUT Projetos que nos dissesse o nome, porque estávamos à espera de uma outra pessoa. Marta Silva. Vamos dar então início à nossa conversa. A sustentabilidade continua a ser a palavra de 2024. Do lado negativo temos as alterações climáticas, a escassez da habitação, os hábitos de consumo nocivos que demoram a mudar, mas pela positiva também se nota que há um esforço enorme de muitos em trabalhar em contraciclo, seja em sistemas de poupança de água, reciclagem, materiais sustentáveis. A questão que nos faz lançar aqui a discussão do grupo, o que é a sustentabilidade no que diz respeito à arquitetura? De que modo é que um arquiteto pode, no exercício do seu trabalho, contribuir para que seja cada vez mais uma palavra concreta e não só um termo que todos falamos, mas que parece que a maior parte das vezes não sabe muito bem de quê. Alguém gostaria de começar a discussão? Posso começar? Sim, faz favor. Eu puxar o... Isso. Muito obrigada. Obrigado. Não, eu acho um tema extremamente interessante e está um problema de hoje em dia, cada vez mais, mas é engraçado que estes problemas do hoje têm sempre as soluções no passado. Porque se nós analisarmos a arquitetura do passado e a arquitetura popular, por exemplo, portuguesa, todos estes problemas estavam resolvidos. E, por exemplo, começa logo por pensar-se no sítio onde se constrói. E o sítio é importante por vários motivos. Uma questão de solar, uma questão de toda a parte de todos os sistemas que têm que ser ligados para a casa depois funcionar, inclusive os materiais. E aquilo que os nossos antepassados faziam, pensavam nisso. Pensavam no sítio, pensavam naquilo que os rodeava, pensavam como levavam a água até à casa, como levavam a eletricidade já mais tarde, como é que dali conseguiam ir fora do trabalho. Tudo isso era pensado. Ao longo do tempo, tudo isso, com as novas tecnologias, em vez de ser aperfeiçoado, foi, no meu parecer, completamente desvirtuado. É interessantíssimo perceber que as casas, e nós somos um país extremamente pequeno,
têm todas um método construtivo completamente diferente de zona para zona. Porque isso era pensado, porque normalmente ninguém utilizava caminhões, não havia nada, por isso eles utilizavam os materiais que existiam ao lado. No norte usávamos o granito, no sul usávamos argamassas de argila e por aí fora, e tudo tinha a ver também com o tipo de temperaturas que tínhamos nos sítios. E o sítio é sempre essencial. E eu acho que toda a gente que está aqui, que projeta, pensa, a primeira coisa que nós fazemos é, ou pelo menos eu, é um bom levantamento fotográfico. E isso é o sítio. E eu quero sentir o sítio para conseguir projetar. O problema é que depois toda a densificação, toda a pressa, como eu lhe digo, construir, toda a parte que é na nossa volta, faz com que algumas coisas sejam esquecidas e depois funcione um bocadinho tudo à custa da energia. A casa funciona mal termicamente, não faz mal, mete-se a funcionar. A questão da água, mete-se pressão para que haja por aí fora. Todos esses temas antigamente eram cuidados. E eu acho que nós temos que perceber o nosso passado, olhar para aquilo que se fazia com mais atenção e hoje em dia conseguimos fazer melhor com todos os materiais que estão à nossa disposição, mas utilizando o saber realmente que era utilizado. Eu acho que isso era uma coisa bastante importante, começarmos todos a pensar nisso. Mas nota que já há essa preocupação? Cada vez mais. Imagino, nós, FCC, por exemplo, estamos, como disse e bem, nós começamos principalmente nas moradias unifamiliares, depois passamos um bocadinho para a parte de indústria e depois uma parte religiosa, andamos a construir igrejas e a fazer algumas novas, e depois temos nestes últimos anos a parte de hotelaria e hospitalidade. E aí há uma grande preocupação já na sustentabilidade. Até porquê? Porque as brands também têm essa preocupação, porque o próprio cliente, o cliente estrangeiro, por exemplo, o cliente nórdico, só faz marcações em hotéis que já sejam ou que contemplem alguma sustentabilidade. Do exemplo do nosso projeto Mão Verde, por exemplo, que foi um hotel onde nós utilizamos 90% da pedra que existe no hotel é do local, foi extraída do local. Toda a água pluvial é utilizada para a rega das vinhas e para a utilização, por exemplo, nos sanitários. Todas as coberturas, exceto aquelas que existiam inteira, são coberturas vegetais, que a nível térmico e tudo isso são muito mais eficientes. Depois temos painéis fotovoltaicos, painéis solares, tudo isso. E isso é importantíssimo para aquele tipo de comércio, promotor, neste caso cliente. Arquiteto Diogo Machado, concorda com essa leitura, mas eu ainda acrescento. Fala num tipo de cliente com um conhecimento acima da média e uma sensibilidade muito grande. Quando estamos neste momento a viver uma crise de habitação tão grande, eu vou para a outra questão do dia-a-dia. É mais caro ser sustentável, ou seja, quando um arquiteto desenvolve um projeto onde prevê todas essas questões e depois o apresenta ao cliente, ele não pede, mas dá um plano B. Sim, eu acho que no meu dia-a-dia trabalho com clientes que não têm um budget muito alargado, que têm trabalhado muito essa questão da parte do preço. E acho que as duas coisas têm que estar ligadas uma com a outra, estabilidade e valor de facilidade. Porque não tanto a estabilidade, mas no entanto
como dizer, claro, se queremos ser sustentáveis, acabam de ser espinhosos, mas também não podemos também esquecer a parte da acessibilidade e a capacidade do que o cliente tem para investir na casa e aquilo que tem. E senão corremos o risco de muitos projetos ficarem só na gaveta e não se acabar de construir. E acho que o arquiteto nessa parte tem que ter uma solução global e uma necessidade de perceber todos os variáveis que existem, desde a capacidade de do cliente, a própria questão que o arquiteto estava a falar, a própria enquadração da casa, aproveitar melhor bem titular, aproveitar essas questões todas, têm que ser todas mesuráveis e todas aproveitadas e para conseguir, no fundo, conseguir que a pessoa que tem um custo, tem um orçamento limitado, consiga fazer a casa e que a casa consiga. Depois, quando vai realmente para orçamentar, a pessoa se assusta e diga, não, que é o que ainda está a acontecer. Talvez eu uma realidade evoluída até realmente, com clientes com um budget mais baixo, trabalho de trabalhar com eles, soluções de forma que o sonho seja possível de realizar. Ok. Arquiteta Marta, quero acrescentar algo sobre esta questão. Os métodos de construção alternativos já começam a ser pensados. Imagina uma casa, o cliente não tem o budget para fazer tudo uma vez, mas o arquiteto pode deixar já no projeto, olha, quando conseguimos encaixar aqui esta nuance, por exemplo. Sim, em certas situações sim. Concordo com o arquiteto de que muitas vezes nós tentamos já vir no projeto, num tempo em que hoje temos acesso a quase tudo, não é? Se quisermos uma pedra XPTO, fomos com o profissional, não é? Já o ponto de vista do lado do mundo. E portanto, como temos toda esta acessibilidade, acaba-se por muitas vezes descurar com uma coisa tão simples que o arquiteto falava, que é nós temos as nossas pedras, temos as nossas paredes acaladas, temos bons árvores também, bons granitos, e isso, eu acho que é esse facilitismo que depois, aliado aqui à nossa criatividade, não é? E à gestão que fazemos dos nossos projetos, dá-nos a que muitas vezes os projetos de arquitetura não cumprem aquilo que acabam por não cumprir aquilo que os tempos de hoje pedem. Mas eu também acho que o que os tempos de hoje pedem não corresponde à maioria do budget do cliente português. E aí estamos por entrar aqui numa rampa, não é? Descendente muito grande. A nível do mercado, nós também, o que o arquiteto estava a falar, que é também uma questão cultural. Eu acho que nós hoje estamos cada vez mais sensíveis ao tema, cada vez mais as pessoas gostam da ideia de ter uma casa sustentável, os materiais são sustentáveis, mas quando falamos em valores, orçamentos, a maioria das vezes, mesmo que o projeto tenha sido pensado nesse sentido, falando de materiais, acaba por se perder. E perder-se depois é muito difícil para nós, enquanto arquitetos, quando se fala em números, ser um bom cliente. Podemos, o bolso é dele, o budget é dele, e portanto temos que respeitar o facto de ele querer optar por esses materiais por uma questão económica. No entanto, nós também trabalhamos com alguns clientes estrangeiros e aí vê-se totalmente um mindset, uma forma de estar completamente diferente. Acredito que não é só por uma questão cultural, acho que também tem a ver com uma questão de budget. Regra geral, são clientes que têm uma disponibilidade financeira que está acima do comum português. Mas até vos posso dizer um exemplo. Nós estamos a fazer um edifício de habitação coletiva, somos os autores e estamos a fazer também o projeto de design de interior de alguns apartamentos. Um desses casais, os proprietários desse apartamento, são suecos. Pedimos sempre um briefing ao cliente, quais são as intenções deles, os ambientes que simpatizam, que de alguma forma acham que são interessantes para ele. E nesses clientes, os primeiros clientes que fizeram, não foram os primeiros clientes que fizeram PowerPoint, mas foram os primeiros clientes que fizeram, o primeiro diapositivo tinha a capa, uma imagem que eles acharam interessante, e o segundo diapositivo dizia intenções,
qualidade e sustentabilidade. Antes de mais, se quero 2 quartos, 3 quartos, quero transformar este quarto num escritório, quero fazer seja o que for, eu falo de sustentabilidade. E tem em atenção coisas tão simples como uma escolha de um administrador. Marta, eu quero este administrador porque tem água gasificada, tem filtro de água, não tem que usar garrafões, porque tem água potável, não sei potável, mas não. Portanto, eu creio que existem culturas que estão muito mais abertas e lidam com soluções muito mais sustentáveis e que têm uma sustentabilidade que está mais no dia a dia, mas eu também acho que isso acontece porque o mercado e o poder económico das pessoas é outro. E é um bocadinho por aqui que eu penso que eu creio que enquanto efetivamente nós não tivermos regras nacionais que nos obriguem a usar concretamente e de uma forma mais intensa estes materiais sustentáveis, creio que é difícil, ou o processo vai ser muito mais lento até chegarmos a soluções ideais. Isto depois também me leva para outra questão, se calhar também voltamos à intervenção inicial. Em termos de escala para a sustentabilidade, o que é que acaba por ser mais importante? É o edifício em si ou é o próprio ordenamento da cidade e do local onde o edifício é implementado? Né? Recentemente, no Porto, vivemos uma situação de cheias muito sérias e percebeu-se que, no fundo, tinha a ver com algum descontrole urbanístico e de questões de base que não foram bem geridas. Até que ponto é que, de algum modo, o arquiteto também tem esse papel cuidador junto de entidades competentes para este ordenamento da cidade, né? Paris agora vai demolir não sei quantos edifícios para construir não sei quantos jardins, tendo em conta as previsões das alterações climáticas negras que se esperam. A minha questão, e gostava que, se alguém quiser pegar, até que ponto é que o arquiteto não tem também que ter um papel mais ativo quando se fala em ordenamento territorial? Não é só dizer, olha, tenho ali um cantinho com X metros, tenho autorização para construir, quero fazer lá uma casa. É sim, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu estava a ouvir com atenção e, de facto, a sustentabilidade é uma moda há 37 anos e continua a ser uma moda. Ela veio para ficar, mas é uma moda. E eu vou provocar um bocadinho, desculpem-me, não é para atacar nada nem ninguém, mas eu acho que isto às vezes convém. Está-nos a discutir a sustentabilidade no âmbito do budget, do orçamento de uma moradia, é uma gota no oceano. Zero. Bola. Isso normalmente não é nada. E eu tinha 2 intervençõezinhas para fazer e vou tentar só fazer uma agora que tem a ver com isso e outra depois tem a ver com as questões de facto dos custos de acessibilidade. Território. É muito mais importante a sustentabilidade ao nível do planeamento territorial ou do urbanismo do que de qualquer edifício que nós possamos fazer. Eu lembro-me nos anos 90 surgiu aquele famoso PER, programa, eu digo isso porque já sou velhinho, portanto já tenho muito trabalho feito nessa área. Era o Programa Especial de Realojamento. E eu tenho aqui um mau exemplo e um bom exemplo feitos, que é o das cooperativas e o da habitação social. Como é que é possível nós estarmos a pensar que vamos ter normas de sustentabilidade? Eu não sei se é possível, Marta, porque depois há aquela questão da livre. Se nós fizermos normas, amanhã pomos o granito, a pessoa nós não vende mais em Portugal, vai ter que vender só para Valência, por exemplo. Mas como é que é possível fazer isto? Quando temos governos que, ao fazerem o pé, dizem, aceitar, e na altura em que tínhamos PDMs com perímetros urbanos muito alargados, aceitamos que façam casas no meio do monte, não é casas, desculpem, edifícios com 200, 300, 400 habitações no meio do monte, sem infraestruturas, não é? A troco de quê? Porque é mais barato, aparece uma empresa que diz que tem lá um terreno, faz lá aquilo, mais
atribui-se um coeficiente de majoração, normalmente mais 50% na área, para poder inventalizar. A economia anda sempre à volta disto. A questão que o colega dizia há bocado, de facto, antigamente, de facto, construía-se muito bem, mas antigamente nós não tínhamos a realidade atual, nós não tínhamos a velocidade com que as coisas acontecem atualmente, nós não tínhamos exigências materiais e económicas, porque isto tem que dar dinheirinho ao fim do tempo, não é? E aquela coisa fantástica, que é ao mesmo tempo bom e má, que é a globalização. É boa para muita coisa e depois para outras é aquilo que nós sabemos. De facto, a realidade é outra e nós temos de saber conviver com isto. Este, para mim, é o melhor exemplo de como ou se mudam as práticas, estou a falar das urbanísticas primeiro, ou se mudam as práticas urbanísticas na casa de quem manda e criam-se regras. Agora encolheram-se os perímetros urbanos. Infelizmente, a nova geração de projetos municipais encolheu os perímetros urbanos. Mas não se pode andar a construir em locais. É importante construir na periferia, não é? Os chamados limites periurbanos. É importante, a cidade não se faz só do centro, não se pode ocupar tudo no centro. Mas evitar que se façam construções a troco de nada só porque apareceu. E este problema há de vir à mesa com a questão agora dos custos das novas habitações. As pessoas vão já dizer, nós temos terrenos, mas temos terrenos. Desafetaram-se reservas agrícolas, desafetaram-se reservas ecológicas, construíram-se em zonas florestais. Qualquer dia volta-se a falar nisto para dizer que os nossos jovens, os nossos filhos, se quiserem morar, vão ter que morar na periferia. Já nem é na periferia do Porto, é na periferia nem de Matosinhos, que é Porto, na periferia, sei lá, de Felgueiras ou uma coisa qualquer do género. Esta é uma questão fundamental. Nós queremos discutir a sustentabilidade, isto tem que ser de cima para baixo. O território. Claro, atenção, nós fazemos a nossa parte em cada projeto que nós elaboramos, fazemos a nossa parte. Eu não estou a pôr. O que eu digo é que é uma gota no oceano. Eu posso falar mais um bocadinho sobre a questão da acessibilidade, então eu deixava para falar mais aqui um bocado, porque acho que há outros colegas que com certeza queiram falar. Eu gostava depois de falar da questão da acessibilidade, porque eu acho que é possível, hoje em dia, é possível a acessibilidade e a sustentabilidade caminham de mãos dadas. Não é esta coisa que me puseram aqui, acessibilidade versus sustentabilidade, isso é mentira. É possível. E nós temos uma grande responsabilidade desde a fase de preparação do projeto até ao fim. E eu depois posso falar de um exemplo que fizemos há 15 anos, foi inaugurado há 15 anos. Nós conseguimos fazer, num período de 10 anos, 150 fogos de habitação custo-controlados, cooperativa, sustentável. Na altura tivemos uma classificação A de sustentabilidade, foi a primeira do país, a 500 euros o metro quadrado de construção. Quando na altura o preço da construção corrente andava aos 800. Claro que hoje os preços não são estes, mas se na altura conseguimos um rácio destes, é preciso ver o que é necessário para hoje conseguirmos rácios semelhantes. Eu posso explicar isto mais para a frente, mas acho que era melhor isto outras pessoas falarem e depois, se quiserem, eu posso falar um bocado sobre isto. Sim, alguém gostaria de acrescentar que passamos para a questão da... Sim. Bom, eu acho que, efetivamente, o nosso trabalho versa um bocado sobre a habitação unifamiliar e concordo com o colega que no fundo, é uma pequena gota no oceano em cada local, mas nós sentimos nos clientes, hoje em dia, uma consciência já muito grande para a questão da sustentabilidade. Com mais ou menos instrução, as pessoas neste momento, por exemplo, dou-vos 2 ou 3 exemplos concretos de situações de moradias de habitação unifamiliar em zonas, em lotes que têm construções em ruínas, e nenhuma delas, a pedra das ruínas não ficou no sítio e foi utilizada por iniciativa dos próprios, embora até ficasse mais caro. Normalmente, em partes de construção, também há para além da questão da eficiência energética, já é uma consciência generalizada das pessoas. Por exemplo, hoje em dia é normal nas habitações eles criarem sistemas de aproveitamento de águas pluviais. Portanto, eu acho que a consciência está nas pessoas e eu acho que vai partir de cima para baixo num sentido, mas de baixo para cima também neste sentido, porque as pessoas vão querer exigir e por conhecimento próprio, e hoje em dia é muito fácil, através da internet, as pessoas chegarem a esse tipo de conhecimento, quase que exigir e catapultar um bocadinho para a frente as coisas terem que surgir, porque elas vão querer que existam. Sim.
já obrigada à Barcelonosa pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Relativamente à sustentabilidade, eu concordo com o colega que falou relativamente à questão do ordenamento. Acho que é muito maior aquilo que temos de falar. A sustentabilidade também não é uma coisa que nós possamos ligar só à arquitetura. A sustentabilidade tem 3 ramos, não é? Ambiental, social e económico. E nós temos em Portugal, por exemplo, o sistema Lidera, que é um sistema de certificação ambiental de edifícios, que foi criado em Portugal com base em sistemas americanos e ingleses, o LEED e o BREEAM, em que o próprio sistema engloba essas 3 vertentes, social, económica e ambiental. E vai desde a localização do edifício, se há transportes à beira do edifício, depois a parte social, se tem hortas comunitárias, se tem zonas de convívio, ou seja, depois na parte da arquitetura, tudo aquilo que sabemos, a redução energética, a redução da água, enfim, uma série de parâmetros. E, portanto, nós estamos a participar neste momento, a certificar alguns edifícios, porque neste momento Portugal começa a exigir em concursos públicos de habitação a custos controlados que o projeto tenha certificação Lidera. Portanto, estamos a falar de habitação a custos controlados que vai ter que ser obrigatoriamente certificada e que vai ter majoração ao fim e ao cabo aos investidores que vão fazer essa habitação a custos controlados. Portanto, começa a haver alguma preocupação por parte até do próprio governo a obrigar habitações deste género, que normalmente nós lá está olhamos para normalmente construções mais caras. Neste momento em Portugal já está a acontecer isso. Portanto, nós estamos a participar em vários concursos com essa certificação. Portanto, parece-me que há aqui uma mudança que acredito que não pode ser só do promotor ou do arquiteto, mas que parte também de cima. E pronto, acho que é. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma informação a este tópico antes de passar para o seguinte, que é a relação de facto da... Sim, por favor. Boa noite. Concordo com o que o arquiteto falou e entrar aqui também nesta questão de... Nós estamos na questão da sustentabilidade, mas também existe também esta questão egoísta de que nós queremos uma casa. E se todos construímos uma casa, também não há espaço nas cidades, ou temos que andar a construir fora, e todas as infraestruturas, todo esse sistema para dar salubridade à casa custa muito dinheiro. E se calhar a sustentabilidade pode também passar por uma densidade cada vez maior, não sei se nos centros das cidades, mas pelo menos haver núcleos em que se calhar seja mais densidade, mais, não sei se multifamiliar, mas pelo menos concentrarmos mais, sermos mais, viver mais em comunidades do que vivermos isolados. Existe um estudo engraçado num gabinete dos MPRTP, holandês, que saiu um livro que é o Eagle, que eles falam disso, do egoísmo, por exemplo, haver casas que têm aeroportos, haver casas que são castelos, haver casas que cada um quer o seu cantinho à sua maneira. E nessa questão da sustentabilidade pode passar muito por isso, por haver mais densidade, haver tipologias de habitação muito mais flexíveis, que se adaptam aos tempos. Uma casa ou um apartamento consiga crescer, diminuir, à medida que a família cresce, à medida que os pais, um casal vai para um apartamento ou para uma casa, tem filhos, os filhos saem e de repente são 5 pessoas, depois passam a 2 pessoas, depois é só uma pessoa a viver, e as tipologias também, pronto, se adaptarem a essas. E isso aí passa muito também por nós, ou não, entendeu? Mas pelo menos nós pensamos muito nisso no nosso trabalho. Como é que as coisas evoluem? Como é que a organização de uma casa ou os apartamentos, como é que eles são organizados, como é que eles são configurados para poderem, amanhã, se for necessário, deita-se abaixo de uma parede porque precisa-se não sei o quê, ou muda-se
uma infraestrutura, porque isso aí também pode passar, na questão da Lidera também tem a ver com o tempo de vida das coisas. Também os edifícios serem mais resistentes, ou pelo menos as estruturas. Não sei, depois é um pouco trazer um pouco esta temática para... Posso só acrescentar uma coisa rápida em relação a isto? Sim, claro. Sem prejuízo depois de falar dos seus Lidera, que eu acho que é muito importante e é uma referência neste momento. Não é líquido que uma cidade como Nova Iorque, como Manhattan, que o centro urbano de Manhattan, com uma densidade elevada, seja mais sustentável que Londres, que se desenvolve para a periferia. Portanto, não há, já há vários estudos, há os que defendem claramente que nós devemos condensar infraestruturas para evitar o prolongamento há N estudos. Agora, há 3 ou 4 coisas que eu acho que são óbvias, independentemente disto, que é o território é heterogéneo e vai continuar a ser. E ainda bem que é, porque é isso que o torna rico. Se nós não o estragarmos, isso é fundamental. Eu acho que se nós conseguirmos ter um desenvolvimento de território policêntrico equilibrado, como dizia há bocado, haver vários núcleos, no fundo são vários centros que possam funcionar em simultâneo, isso eu acho que é fundamental. Isso existe muito, sobretudo no norte da Europa, há muitas, não vou chamar cidades satélites, que não gosto do termo, mas há muitos núcleos destes à volta dos grandes centros. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver criação de medidas de revitalização dos centros, com oferta de terrenos. O nosso Estado tem muitos terrenos nos centros das cidades que não gosta de disponibilizar, não é? Quer cair em cima dos proprietários, mas depois tem os terrenos, porque a única maneira de regular o mercado, está tudo inventado, nós sabemos que a lei da oferta e da procura, podemos inventar tudo, mas para resolver alguma coisa na oferta e na procura só temos a hipótese. Aumentarmos a oferta, baixarmos os preços e íamos ao encontro da procura. Se pagarmos os terrenos que andam aí do Estado e eles oferecerem, venderem, leiloarem, com condições de fazerem habitações a custos controlados, ajuda, não é? Aumentar a eficiência da rede de transportes e de energia. E também incentivo ao teletrabalho. Ele veio para ficar. Quer dizer, é perfeitamente possível as pessoas trabalharem hoje em dia em casa e poderem estar a viver a 20 km do centro e produzirem tanto como quem está no centro. Isso é só um aporo ao que o colega estava a dizer há bocado. Depois, mais para a frente, volto a dizer, gostaria de falar um bocadinho desse projeto, porque foi o primeiro projeto. Esta cooperativa que eu falei há bocado foi o primeiro projeto que foi classificado por Lidera com classificação A. Isto em 2008. A questão seguinte é mesmo essa: sustentabilidade, acessibilidades, na vossa opinião, como é que uma coisa se interliga com a outra? Como é que se consegue sair das cidades, ter mais qualidade de vida, mas ao mesmo tempo usufruir daquilo que a cidade nos dá, nomeadamente a questão do trabalho. Eu só queria dizer uma coisa, que é um bocadinho aquilo que o arquiteto estava a dizer, que é o ir de cima para baixo. Por exemplo, nós temos, e assistimos há muito pouco tempo, a esta discussão, comissões e não sei o quê, do aeroporto de Lisboa, que já vem desde antes do 25 de Abril. Nós já íamos para ter aeroporto de Lisboa novo antes do 25 de Abril. Mas há uma coisa que não sei se alguém reparou, que é qual é o local, qual é não sei o quê, onde é que é, qual é o melhor, depois vêm os ambientalistas, vem essa gente toda. E toda a gente se pensa de uma coisa, é como é que se chega ao aeroporto e como é que se sai do aeroporto. E antes de fazer um projeto num aeroporto, a primeira coisa que tem que se pensar é nas vias. Como é que se lá chega e como é que se lá sai. Exemplo, Beijing, um dos maiores aeroportos do mundo. Quando o aeroporto começou a ser feito, todas as vias de comunicação para chegar ao aeroporto já estavam construídas. Metro, comboios, autoestradas, estradas, tudo. E tudo foi pensado antes de começarem a obra do aeroporto. Aqui, lá está. Agora, de cima para baixo, começa-se sempre mal e depois dá origem a uma série de complicações. E essa é uma boa pergunta, que é a questão das acessibilidades, porque tudo, imagina, eu moro no Porto, trabalho em Felgueiras. Se eu não quiser ter carro,
Imagina, hoje em dia, numa cidade europeia, numa capital europeia, eu tenho vários amigos que não têm carro. Não têm carro. Não é opção sequer para uma família comprar um carro. O meu irmão mora nos Estados Unidos, não tem carro. Não é possível. Eu, se quiser, vou trabalhar para o hoteleiro todos os dias. Como é que eu chego lá? Não chego. Não consigo lá chegar. Senão tenho que sair às 6 da manhã. Eu moro na Avenida de Boa Vista. Tenho que pegar no autocarro e ir para a estação de Campanhã. De Campanhã tenho que apanhar outro comboio que vai até, acho eu, tenho que mudar de comboio ali na São Bento. E de São Bento vou para Caído. E depois chego de Caído, ou vou a pé até Felgueira, ou tenho que chamar um táxi. E de 7 chego a Felgueira do correr bem, às 10h30 ou 11 horas, se sair daqui às 6. E estamos a 40 km. Ok? Este é o problema do nosso país também, e que influencia também esta questão toda, não só de cidade, conceito de cidade, conceito de sustentabilidade, conceito, todos estes conceitos estão interligados, e esse é o problema também, que é o problema que eu falava há bocado do conceito global do sítio. É? E eu tenho aqui só uma coisa para me falar, que eu gostava de dizer, que é, e eu vou ler, não tenho isto de cor, mas e voltei também ao que o colega disse, há 2000 anos atrás, Vitúrvio, no livro lá do Tratado da Arquitetura, disse que uma importância de saber escolher o lugar para edificar, passando pela análise dos fígados dos animais, desse local, respectivas plantas, definir a forma e a qualidade da água, da pastagem, do tipo de solo existente, entre outros. Este conceito que nós estamos a falar, que é um conceito que na altura fazia sentido, hoje temos que pensar nos conceitos que hoje fazem sentido, que é a questão das acessibilidades, a questão dos sítios, a questão de tudo aquilo que nos rodeia, para depois a cidade funcionar. Isso é que é importante, e só assim é que depois passamos do particular, como diz, cada um de nós é difícil, mas estamos a fazer, cada um de nós faz uma pegadinha, não é? Mas depois é difícil uma pegadinha fazer com que a coisa resulte. É importante também aquilo que a arquiteta disse, e neste caso, por exemplo, nós também estamos a participar nos concursos que hoje temos as participações da Comunidade Europeia e tudo para os edifícios públicos, essas coisas que hoje também, eles só patrocinam quando nós estamos, neste caso estamos a fazer os centros de saúde, em que estamos toda a parte energética do edifício é que tem que ser renovada, toda essa preocupação. Todas essas pequenas coisas são importantes para depois conseguirmos chegar lá, acho que. Quer então acrescentar o que tinha... Posso? Eu vou só fazer uma parte, não acrescentamento em relação a isso. Eu falo alto, mas não sei, acho que ainda gosto. Aeroportos. Não estava a pensar muito falar de aeroportos, mas já que se falou, não vou falar deste. Eu tive a oportunidade de, há 10 anos mais ou menos, ter feito o plano estratégico para a zona aeroportuária de Natal, no Brasil. Portanto, o Natal tem um aeroporto no centro da cidade, resolveram mudar o aeroporto de sítio, mudar o aeroporto para uma cidade vizinha, a uns quilómetros do centro. Consideramos que se há de um jeito a alguém, mas isto é o habitué. E de repente, numa cidade onde viviam 60 mil habitantes, passou a haver um aeroporto. Mas um aeroporto, atenção, um aeroporto gigante, porque o objetivo era que fosse o hub de entrada na América do Sul. Portanto, o objetivo era que todos os aviões fossem para Buenos Aires, para o Rio de Janeiro, paravam ali. De repente, o que é que se faz à volta do aeroporto? Acessibilidade zero, com uma grande vantagem, que é o aeroporto era privado. Nós vivemos num mundo das aerotrópolis, hoje em dia, falou um bocado no caso de Beijing, mas hoje em dia, as cidades envolveram sempre à volta de vias de comunicação. Então, à beira dos rios, à beira dos nós ferroviários, à beira dos nós... E até inventarem outro meio de comunicação mais rápido que o avião, não sei se vai haver qualquer dia o teletransporte ou não, elas vão começar a desenvolver-se à volta dos aeroportos. As aerotrópolis são uma realidade. É o que está a passar na Ásia, é o que está a passar nos Estados Unidos. É um bocado o modelo de Schiphol, em Amsterdão também. Portanto, os nossos políticos
nossos estadistas, se é que se pode chamar assim, que não têm a noção de que é estratégico. O planeamento hoje cada vez é menos físico e mais estratégico, não têm a menor noção do que andam a fazer em relação ao aeroporto. Os países não falam mais sobre aeroportos. Falando sobre a questão da sustentabilidade. Bom, nós tivemos a oportunidade de, em 98, 3 cooperativas compraram um terreno em Lessa do Alio, no limite com a Maia, portanto, uma área periurbana, muito mais próxima do centro da Maia do que propriamente do centro de Matosinhos. Compraram uma fábrica de tubos desativada. Portanto, não podiam comprar nada de mais poluente. Fizeram um concurso com vários gabinetes de arquitetura, nós tivemos a sorte, pelo menos, de ganhar o concurso, mas entre começar a fazer isto e acabar foram 10 anos, porque houve um concurso, o concurso de origem, um loteamento, era um terreno com 25 mil metros quadrados com construção, um loteamento de origem, um plano pormenor que a Câmara pediu-nos para fazer porque havia uma alteração de uso, da parte social para a parte habitacional. Conclusão. Em 2006 nós concluímos a segunda fase. Pelo meio tivemos uma peritagem de uma empresa espanhola, porque também foi o primeiro projeto, pelo menos cooperativo em Portugal, a ser segurado por uma empresa de seguros. Portanto, além das garantias, tinha uma empresa de seguros que segurou aquilo e obrigou que uma empresa espanhola viesse a fazer a revisão do projeto e acompanhar a obra. Portanto, foi um projeto muito vaticinado, muito visto, muito trabalhado, muito pensado. O que é que ele teve? Para nós foi interessantíssimo. Estamos a falar em 2000, no princípio deste século. Nós tivemos, e agora vou ler isto que é para ser rápido, senão vou estar aqui a perder-me, os aspectos contemplados neste projeto. Um planeamento de obra fantástico, que considerou todos os processos e escalas, que envolveu todos os atores, dono de obra, cooperativistas, que eram os clientes finais, entidades licenciadoras, projetistas e construtores. Deu trabalho, mas poupou muito trabalho mais à frente. Tivemos respeito pelo sítio, apesar de ele estar lá, quer dizer, não podemos pôr o prédio virado assim, porque o terreno é assim, portanto, mas dentro disso temos respeito pelas condições físico-morfológicas, assumimos as pré-existências, envolvimento urbano, enquadramento viário, o relevo, vegetação com plantação de espécies autóctones e a condição climática. Análise e ponderação das condições socioeconómicas, como dizia a colega há bocado, isto da sustentabilidade física eu acho que é o menos importante, a mais importante de todas é a social. Se nós não conseguirmos dar sustentabilidade social às pessoas, que é o mais importante, a cultural, a ambiental, a física, tenham paciência, não vão lá nenhum. Uso racional e escolha minuciosa de todos os materiais a serem utilizados com prioridade para a utilização de fornecedores nacionais. Exatamente por causa da questão da pegada ecológica. Isto agora é uma treta. Eu já fui muito enganado nisto, porque antigamente só punha o que era português. Quando no outro dia fui uma empresa portuguesa, e não vou citar nomes, e soube que afinal estão a encomendar as coisas da China, e disse, vou começar a trabalhar com os espanhóis, não está cá ninguém a ouvir, para não. ao menos trabalho com europeus. Quer dizer, acho que é... Não, aqui isto agora a gente é enganado. Nós pensamos que a pegada aqui é aqui ao lado e aquilo vem não sei lá de onde, não é? Para evitarmos, de facto, as questões de transportes e incentivarmos a economia local, que é muito bonito. Estamos a falar de economia local e depois estamos a comprar, sabe-se lá também aonde, isto é importante, não é? Emprego de técnicas capazes de manter a boa qualidade do ar. Estamos a falar que em 2000 e pouco estava a ser a legislação do térmico, do acústico e da ventilação. No dia que a legislação sai, o secretário de Estado, era o João Ferrão, na altura, estava a inaugurar o andar modelo desta cooperativa, estava a ser a legislação, nós já tínhamos, a cooperativa assim, um bocado de balão de ensaio para algumas coisas que foram testadas na legislação. Demos prioridade, sempre que nos permitiram, à standardização ou uniformização de sistemas. Caixilharias, materiais com baixo impacto ambiental, tentamos acabar com as tintas com os compostos voláteis, introduzimos materiais biodegradáveis, alguns, cuidado com as histórias de materiais biodegradáveis. Há pouco tempo estive em Amsterdão e andaram a falar das construções de madeira, que é o novo must da sustentabilidade, e depois andam-se a queixar que andam a deitar abaixo as árvores na Amazónia. Quer dizer, é preciso ver como é que estas coisas, qual é o equilíbrio destas coisas. Eu estou a falar dos PVCs, quando a seguir só os linóleos é que são biodegradáveis, os PVCs não são. Utilizamos técnicas e materiais que faziam o consumo energético, já naquela altura os painéis térmicos, os painéis solares, as torneiras temporizadas. Tivemos uma coisa que foi nova naquela época, que hoje em dia toda a gente fala, ainda agora falamos aqui várias vezes, foi a captação das águas das chuvas e o reaproveitamento. O que é que uma fábrica de costumes tem de bom? Água. Temos 2 minas.
não é? Fizemos um reservatório gigantesco e canalizamos essa água, não só para a rega, mas para as sanitas. E não foi para mais coisas, porque a entidade que vende água, neste caso em Dácula, Matosinhos, não autorizou, porque diziam que nós não tínhamos como garantir a qualidade da água onde as pessoas pudessem pôr a boca para beber. Na sanita não punha, em princípio, aceitaram isso, porque eles queriam vender água, como é lógico, portanto tivemos essa captação da água, não conseguimos convencê-los a reutilizar as águas saponáceas, portanto as águas do lavatório para o resto. E depois temos uma coisa interessante, que foi consciencializar os operários que estavam na obra a fazer a separação, de facto, dos materiais desses desperdícios de obra. E depois também tivemos a sensibilizar os futuros moradores, com o manual de manutenção, conservação, gestão sustentável da construção. Então, nós compramos um carro, o carro vem com um manualzinho. Compramos uma casa, a casa ninguém nos diz como é que se aparelha, qual é a bucha que se põe na parede ventiladora ou como é que nós fazemos isto. Gente, isto funcionou. Funcionou e funcionou de tal maneira que nós tivemos a certificação do líder A e mais tarde do SBTUL, temos a classificação A naquela época, pelo menos foi entendido como tem sido o primeiro edifício em Portugal a tê-la. Tivemos o Prémio Europeu de Arquitetura Sustentável do projeto X, Sustainable Housing in Europe. O problema hoje, que é aquilo que me incomoda um bocado, isto quer dizer, volto a dizer, custou na altura, eu não estou a enganar ninguém, eu sei que o IVA das cooperativas era 6%, mas custou na altura, e tirando algumas esculturas e coisas que fizemos arranjos exteriores, que depois a Câmara entendeu. E outra coisa, fizemos cidade, voltando à escala territorial. Aquilo era um terreno que separava a Maia de Matosinhos, nós criamos espaço público, as pessoas, as habitações que estão ali à volta não tinham espaço, criamos praças, portanto isto também é a questão da sustentabilidade social, que para mim é a mais importante de todas. Nós conseguimos fazer cidade, conseguimos trazer pessoas, conseguimos numa política associada ao cooperativismo, conseguimos fazer isto a 500 € o metro quadrado, numa altura em que os preços da construção corrente andava à volta dos 800. Hoje em dia, e só para fechar, eu acho que isto é possível. Tenho tido junto às cooperativas, junto do Grupo Habitat, que é um grupo que nós temos com o INEC, com outras entidades, com o INH, discutir estas coisas. Se nós tivermos um Estado que queira, de facto, disponibilizar terrenos ou construções, que eles têm construções, que queira, de facto, entregar. Eu não vou ser corporativista, ou seja, não vou dizer entreguem tudo às cooperativas, embora eu acho que eles, melhor do que ninguém, conseguem dar asas a isto. Mas podem pôr um leilão público e que o privado queira concorrer. Só que as condições vão ser simples. Isto não vai poder, na altura da comercialização, e a comercialização leia-se arrendamento e não venda. Porque o problema depois que mata isto é a venda, e a venda gera especulação. Porque uma das cooperativas é que nos casos em que, quando acabou aquele período dos 15 anos, ou lá o que era, que eles começaram a vender, aquilo disparou os preços. Tem que haver uma forma de manter aquelas coisas àqueles preços. Os nossos filhos e a juventude hoje em dia também não quer comprar, muitos. Querem arrendar porque eles não sabem se hoje estão aqui, se amanhã vão para o outro lado. Portanto, se calhar criar um mercado de arrendamento à custa destas coisas, com o património do Estado, com incentivos, cabem com o IVA. Se não estão interessados na habitação, nestes casos, põem o IVA a zero, porque é que o Estado há de buscar dinheiro a tudo. Nos concursos, nos PES, agora no BRR. Vocês já perceberam que numa obra de 10 milhões de euros, que vem os 10 milhões lá de fora, o Estado vai buscar 2 milhões e 300. Nós queremos agora fazer aqui um hospital, que é uma obra social fantástica, custa 10 milhões. A Europa não paga IVA. A Europa vai dar 10 milhões, nós vamos ter que arranjar 2 milhões e 300, 23%, para dar ao Estado, para irmos buscar desta fazer um hospital que é para o Estado. Portanto, eu peço desculpas desta situação um bocado crítica, mas é que eu acho que todos nós puxamos, de facto, tentamos criar, a Marta dizia há um bocado, tentamos criar regras, tentamos impor, de facto, estas coisas, mas temos uma espada da Damócles em cima da cabeça que eu acho que é muito importante que se divulguem coisas destas e que se coloque, de facto, o ónus. Nós queremos a sustentabilidade. É preciso, é que quem manda também quer. Eu agora não falo mal. Vamos deixar a última questão e gostava de ouvir quem ainda não se pronunciou. A nossa região, em particular, está numa fase de grande mudança, novas linhas do metro, a chegada do TGV. Como é,
enquanto arquitetos, como é que vem o desenvolvimento nos próximos 10 anos neste tema da sustentabilidade? Sentem que vai ser dado um grande passo que vai colmatar esse tal atraso que estamos a sentir relativamente a países, nomeadamente os nórdicos? Sentem também que as novas gerações, principalmente quando há clientes que vos procuram, que já têm uma sensibilidade muito maior e mais apurada e que se calhar vão ser realmente a força para a mudança, como é que vem a nossa região na próxima década? Posso... Sim, por favor. Pronto, já tem um bocadinho a ver com o tema que está a lançar agora, mas a minha intervenção era um bocadinho pegando aqui nas duas intervenções dos arquitetos, no sentido da sustentabilidade e da acessibilidade, pronto. E queria contar um bocadinho também a minha experiência e o processo pelo qual eu passei agora recentemente, que foi, eu constituí um escritório de arquitetura, né, e reabilitei um antigo edifício que pertence à IP Património, às infraestruturas de Portugal, e portanto, pronto, é um edifício público, não é? Isto para pegar em dois temas, que é, por um lado, temos uma imensidão de património que pertence ao Estado, às câmaras, às IPs, uma série de identidades públicas, não é? Que estão completamente devolutos e que têm muito potencial também, que estão servidos, neste caso, no caso do edifício onde eu tenho um escritório, por uma rede, uma infraestrutura ferroviária, não é? Portanto, podia ser ali um local com um imenso potencial, até por uma questão de ligação do trabalho, pegando depois no tema, não é? Ligação do trabalho e da nossa casa, não é? Pronto, isto para dizer o quê? Por um lado, eu sinto falta de apoio, porque eu fiz todo um processo primeiro de subconcessão daquele edifício, é um processo de longa duração, de vários anos, de um contrato muito extenso com a IP, portanto, todo esse processo foi moroso e foi penoso para nós, que somos uma entidade privada, não é? E depois a falta realmente de apoio, que é, não há absolutamente nada onde nos possamos agarrar, pelo facto, neste caso, por exemplo, na altura em que eu comecei o projeto, que já estamos a falar de 2018, nós tentamos procurar alguns apoios, enfim, financiamentos para as obras que tivemos que fazer, que estavam a nosso cargo, neste caso, não é? E efetivamente não havia nada, por um detalhe muito simples, que era o edifício não ser nosso. Quando eu estou a reabilitar um património que é do Estado e que, no limite, vai perdurar muito depois de eu morrer e de passar, se calhar, um negócio para os meus filhos, quem sabe, não é? Portanto, isso era uma coisa que não compreendo, e eu acho que, se calhar, sustentabilidade é isso. Sustentabilidade é pegar naquilo que já temos, transformar, reutilizar, reformular, reconstruir, o que seja, não é? Temos centenas, milhares de sítios, de construções, de terrenos assim ao longo do país, e principalmente então nas zonas mais interiores, então isso multiplica-se completamente, não é? Isso era uma coisa. Pronto, a outra coisa é, já um bocado, é uma crítica se calhar também, pronto, aos municípios, e eu sinto também que há uma grande falta de apoio e de, sei lá, também de dinamização, porque, quer dizer, de certa forma, eu acho que o que eu fiz foi um processo, lá está, é uma gota no oceano, não digo que não seja, não é? Mas é o início, é o começo de algo, não é? E eu falo no exemplo, eu já conheço também muitos mais assim, se calhar noutras áreas de negócio, não é? Muitos alojamentos locais, restauração, enfim, há muitos edifícios destes a serem utilizados para esses fins, mas nós não tive apoio nenhum, não tive dinamização nenhuma por parte, neste caso, por exemplo, estou a falar do município da Maia, que é onde nós estamos inseridos, não é? Apesar de ser uma coisa que pertence à IP, pronto, estamos no município da Maia. E o que eu sinto é isso, é uma falta de apoio. Nós, pronto, questões, o IVA, e não vou falar sequer disso, que quer dizer, pagamos o IVA a 23% das obras, quer dizer, não temos qualquer tipo de suporte para fazer este tipo de coisas, pronto, e era um bocadinho isso. Eu acho que eu estou a ser sustentável, eu estou a pegar em algo que já existe, estou a transformar, estou
mantive o edifício com a sua traça original, reabilitei com todo o cuidado. Portanto, pronto, lá está, uma gota no oceano, mas se calhar se começássemos por aqui e se houvesse um envolvimento maior da parte destas entidades que são públicas no sentido de facilitar estes processos, por exemplo, o processo de aprovação dos projetos demorou 2 anos e meio, quer dizer, não se compreende. Depois, para não falar da Câmara que queria também que eu pagasse taxas na Câmara e na IP, enfim, foram ali umas questões também um bocado legais que também tive que ultrapassar. Pronto, é tudo penoso e pronto, era um bocadinho isso que eu queria lançar aqui para a discussão e pegando depois mais uma vez na questão da acessibilidade, que é, nós estamos dotados de uma rede, neste caso que é ferroviária, e é um bocado isso que está agora a falar, que é tremenda e que está completamente desaproveitada. Ao longo da linha ferroviária temos muitos edifícios, muitos terrenos acessíveis ao privado, a quem quiser pegar, comprar ou subconcessionar, mas para isso ser atrativo tem que haver outra política por trás disto, não é? Porque caso contrário as pessoas vão pensar, não, então eu vou comprar, mas é o meu terreno, porque senão estou aqui a investir no Estado, ou não é, reabilitar uma coisa que não é minha no limite e não compensa, não é? Não é um património que depois fique no foro privado para a eternidade, não é? Digamos assim. Pronto, isso era um bocadinho era o que eu queria lançar aqui. Olá a todos. O que é que eu posso partilhar da minha experiência? Em termos do mercado imobiliário, também vi bastante o mercado imobiliário, a forte pressão que nós tivemos no mercado e nos preços tem muito a ver com o mercado estrangeiro que começou a entrar no nosso país. O nosso país era bem divulgado no exterior, tinha várias situações notáveis e havia determinados clientes estrangeiros que começaram a vir para cá. Logo, isso com uma baixa oferta e com uma procura de clientes com um poder económico superior, os preços começaram a disparar muito rapidamente. E nós víamos em pouco tempo preços a subir 20-30% ao ano, se não mais. Como é que o português aguenta isto? Nós vimos muitos clientes no Porto a aproveitarem a situação, a vender o seu imóvel e comprar na periferia. Ainda sobrava dinheiro para ter uma reforma. Ou seja, toda a gente adaptou-se à nova realidade. Quem é que ficou a perder nesta situação? Foi aquele que estava a entrar no mercado e que estava numa casa. Porque quem tinha, ou quem ia trocar, ou quem ia mudar de posicionamento, acabava sempre por se ajustar. E houve políticas de incentivo em áreas de reabilitação urbana, com o IVA 6%, que também foi uma das coisas que ajudou bastante nas cidades. As zonas ARUs foi uma âncora para muita obra e muita reabilitação também para esses clientes, porque nós aí tínhamos IVA 6% e logo isso dava uma margem para conseguir ter uma rentabilidade para quem investia. Depois, com as crises que foram sucedendo também a nível internacional, nós vimos os preços da construção a subir e a disparar. E o que se percebe é que quando começa a haver alguma estabilidade, muitas vezes os preços não recuam, porque eu falei com alguns grandes fornecedores de botão e não só, e eles diziam, arquiteto, enquanto me pagarem, para que é que vou baixar o preço? Eu vendia no preço, mas agora estou neste preço, você se estivesse a vender este preço, olha a comprar, você ia retificar, agora o gasóleo está mais barato, mas vale a pena retificar. Isto é a lei da oferta e da procura, não só dos imóveis, mas também dos materiais e tudo que anda à volta desta questão da construção. E daí que foi uma fase, para quem quer comprar imóveis, é uma fase mais difícil e mais complicada em termos de oferta e de procura. E o mercado é mesmo isso. Essa regulação, o Estado se não dar incentivos de uma forma cabal para o mercado funcionar, não é? Depois nós vamos lá chegar ao simplex, esperemos que isto venha a fazer alguma coisa, não é? Hoje em dia numa Câmara mete-se um projeto, mete-se isto, mete-se aquilo, mete-se aquilo outro, e as pessoas depois querem ocupar a via pública mais um mês, afinal o caminhão que veio deitar a tonagem não veio naquele dia, tem que remarcar a polícia, mas não sei o que vai ser. É tudo coisas que
há clientes que dizem, eu quero fazer casas, mas as entidades estão sempre a atrasar. As casas já podiam estar feitas, mas por a própria gestão pública da construção, é uma desgraça. É demasiado burocrático em todo o pormenor e alguma coisa que seja necessária. Nós temos uma licença, a licença devia ser suficiente para isso, mas há de se falar mais à frente sobre isso. Quanto à questão da acessibilidade das cidades, do metro e dessa questão toda, eu acho que é essencial para tirar os carros da rua, para as pessoas conseguirem ter essa mobilidade. E a questão do teletrabalho veio mudar muita coisa, em termos, mesmo grandes empresas já não precisam de grandes edifícios, já uma boa parte do pessoal está em casa, mas também temos de ter consciência de outra coisa. Sempre que tivermos uma estação do metro, o preço daquelas casas ali vão disparar não sei quanto, as existentes e as novas que se vai fazer. Por isso é essencial, mas para elas não dispararem tanto, é preciso que fora dessas zonas exista um equilíbrio na oferta. Porque senão vamos fazer construção, ok. Os promotores começam a ver onde é que vai passar a linha de metro, onde é que vai sair mais uma rotunda, mais não sei o quê, começam todos a ir para ali e todos a concentrar-se ali. E o mercado continua com dificuldade em regular-se. Por isso é que nessa diversidade acho que é importante. E infelizmente o Estado nisso é muito moroso, vive muito a gestão da sua dívida, a gestão dos seus móveis e o resto do país anda sempre atrás. É o que eu acho. Boa noite a todos. Eu não tenho assim muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito, mas relativamente aqui à questão do metro e de agora do TGV, eu não creio que seja uma solução as linhas do metro, porque eu dou o meu exemplo. Eu moro em Matosinhos, trabalhei durante muito tempo no Marquês de Pombal, eu tenho metro à porta de casa e tinha metro à porta do trabalho. Eu demorava mais do dobro do tempo a ir de metro do que de carro. O custo que eu tinha, a menos, não é? Obviamente, não era compensatório. Portanto, a falar em linhas de metro que vão resolver problemas de mobilidade, acho que na nossa atualidade não é de todo a solução, porque o tempo que se demora, e tempo também é dinheiro, tempo, não é? Não é toda uma solução. Também o TGV vai ligar Lisboa e Porto, acho que o tempo de viagem é 2 horas e 40 por 25 euros o bilhete. Quando há autocarros a fazer por 5 euros, 3 horas. Portanto, isso acho que estamos a pensar, nós estamos a pensar no problema em si, estamos a tirar políticas que vão supostamente solucionar, mas não solucionam o problema da mobilidade nas grandes cidades e das grandes cidades para as periferias. Portanto, isso era o ponto que eu queria fazer relativamente a essa questão. Aqui no tema da sustentabilidade e dos vários parâmetros que foram aqui lançados, acho que faltou um bocadinho falar sobre a durabilidade da construção e o arquiteto ainda falou da transformação. Acho que isso é muito importante quando se está a projetar, pensar, porque hoje em dia constrói-se muito, pensa-se muito no presente e no problema do presente e não se pensa tanto no futuro e no que será daqui a 30 anos, a realidade das pessoas e da casa das pessoas. E eu acho que isso também é uma coisa que deveríamos pensar, porque eu vejo casas a serem construídas, por exemplo, com áreas mínimas, em que uma sala de um T2 é igual a uma sala de um T4 e como é que isto depois é sustentável socialmente, não é? Acho que também deveríamos pensar um bocadinho sobre as tipologias e como é que as coisas podem evoluir e se podem adaptar à mudança dos tempos. Boa noite. É assim, nós, sobretudo, falo por experiência própria daquilo que é o trabalho que temos desenvolvido no nosso gabinete. Portanto, nós já abordamos a questão da sustentabilidade já há algum tempo, sobretudo fora de Portugal, que no fundo é o nosso maior mercado. E portanto, nós temos uma abordagem que não passa só pela questão da sustentabilidade em termos energéticos.
mas sobretudo nós olhamos um bocadinho para a sustentabilidade como, por exemplo, a escolha do local, a forma como nós organizamos, sobretudo, o edifício de forma a tirarmos partido daquilo que é fatores essenciais como a luz, o sol, a reutilização da água, já aqui falada, e sobretudo pensarmos sempre na durabilidade, por exemplo, da escolha dos materiais ao longo do tempo, ou seja, diminuirmos também aquilo que é, no fundo, o desperdício e a manutenção do edifício. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é um bocadinho descartável e onde, portanto, a construção faz-se de uma forma um bocadinho massiva, mas muitas das vezes sem pensar nestas questões, e baseamos muito a sustentabilidade na questão energética e ela um pouco mais, digamos, mais abrangente. E, portanto, eu concordo com quase tudo que foi dito aqui pelos colegas e, portanto, acho que em Portugal, acho que a questão da sustentabilidade tem que começar com políticas que, no fundo, imponham no fundo, aos arquitetos, mas, sobretudo, também a quem vai procurar um projeto que tenha essa consciência de que deve preocupar-se cada vez mais com isso. E nós, no fundo, às vezes esbarramos diariamente com questões exclusivamente financeiras, quando, por vezes, a sustentabilidade pode ser económica se a soubermos aplicar de forma correta. Portanto, acho que é um debate que tem que ser feito, sobretudo, por quem depois pode impor, em termos de políticas, essas regras e impor um bocadinho, como a colega também disse, impor mesmo regras para que nós possamos olhar para a sustentabilidade como um fator não no fundo de moda, mas como uma exigência que tem que passar a fazer parte dos nossos projetos. Última intervenção, sim. Mas isto também volta à questão, prevemos uma década com mais esperança nas gerações vindouras, em todas estas políticas que vamos aprendendo e os bons exemplos. Olá, boa noite a todos. Sendo o último a falar, pouco risco de repetir em algumas intervenções. Mas no fundo é assim, partindo do princípio da nossa conversa, a questão da sustentabilidade é um bocado, infelizmente, a moda do momento. Tudo tem que ser sustentável. E a sustentabilidade, como já foi dito, não passa só pela construção, nem pela arquitetura, nem por aí fora. Há mais atividades e podemos pensar nisso. Mas existe um problema em Portugal, existe em outros países, mas em Portugal existe um problema cultural muito complexo de resolver. E depois caímos nesta questão das modas. Como aqui o meu colega disse, e muito bem, nós já fizemos bem, não é? Porque é que ainda deixamos de fazer? Está bem, as circunstâncias são diferentes, aquilo que nos chega às mãos são diferentes, o poder económico é diferente, tudo bem, é tudo muito diferente. Mas quer dizer, nós temos boas ideias, temos bons conceitos e no fundo fomos perdendo isso ao longo do tempo. E era possível trazer, não falando particularmente da arquitetura vernacular, mas era possível trazer alguns desses conceitos para a cidade e trabalhar um bocadinho à volta disso. Eu vou dar dois exemplos desta questão da moda, da sustentabilidade, um privado e um público. Alguns, se calhar, vocês já conhecem, o Corte Inglês em Gaia, onde tem os espaços de restauração, onde tem os jardins verticais, com plantas naturais. Quando nós fizemos aquele projeto, quando apresentámos o conceito e a ideia para aquilo, a primeira reação de quem manda foi logo, vamos dar um aspecto e nós nos preocupámos com o ambiente. Estávamos a meter plantas naturais dentro de um espaço que não vemos de lado nenhum, não é? É tudo artificial. Conclusão, e para manter aqueles jardins que estão lá, custa mensalmente à entidade portuguesa 5 euros por mês. Desde a eletricidade à manutenção do próprio jardim. Isto não é sustentável. Não é? Mas a ideia deles é que davam essa ideia que nós preocupávamos com o ambiente, até trazemos o ambiente natural para dentro do centro comercial. Atrás do Corte Inglês, depois vieram mais outros que tentaram, de forma artificial, imitar. Isto privado. O público, Câmara Municipal de Castelo de Paiva,
10, 12 anos, um arruamento lá na cidade, em que eles não se preocupavam com mais nada. A única coisa que eles tinham preocupação que os dias fossem leve. Porque o leve era tecnológico, era a poupança, era não sei o quê. Não se preocuparam se as guias eram de granito da terra, ou se eram de betão, ou se era com granito ou se era alcatrão. As preocupações deles não eram essas. As preocupações eram se os candeiros eram em leve. Porque era isso que se via. Se o candeeiro fosse bonito, tivesse uma luz branquinha que nos gostavam, estava tudo bem. Caímos na mesma coisa, não é? Na questão cultural, infelizmente. Acho que Portugal, os portugueses, alguns deles, espero bem que as novas gerações tento educar isso em casa, nas minhas gerações que lá tenho, não são poucas, tento incuti-los e mostrar-lhes alternativas e formas de estar e formas de viver a cidade diferente de aquelas que eles aprendem, infelizmente. Se vai resultar ou não, não faço a mínima ideia. Só o futuro do dia. Do ponto de vista da acessibilidade, como o meu colega dizia, as coisas podem perfeitamente andarem juntas. A questão da acessibilidade, temos outra vez um problema que é que o português gosta de ter carro. E gosta de ir de carro a todo lado. Gosta de ir de carro ao café, ao trabalho, à praia, ao rio, ao parque, e vai ser de carro. Eu recordo-me, antes do meu primeiro filho nascer, eu na altura morava em Lisboa, trabalhava na Ordem dos Arquitetos e ia de bicicleta. Depois cheguei nos quilómetros, fazia de bicicleta. Deixei de o fazer, precisamente, porque não há condições para ir na bicicleta na cidade. Não há cultura automobilística para respeitar os ciclistas. E a partir do momento em que eu tenho mais responsabilidades em casa, deixei de o fazer, no sentido seguro. Neste momento, eu não tenho alternativas, e moro na cidade, de levar os meus 4 filhos para o colégio sem ser de carro. Eu não consigo pegar em 4 crianças, meter dentro de um autocarro, para estarem às 8 no parque num colégio. É impossível. Tinha que sair de casa às 6 da manhã. Não é? Conclusão. Não há... Isso é o problema de ter os filhos. Mas quer dizer, não há alternativas, não há possibilidades. Não é um metro que vai resolver, não é? O metro, principalmente o metro do Porto, parece uma coisa muito extensa, mas não é. Anda todas no mesmo eixo. Temos aí uns cabelos que saem para os lados. Mas quer dizer, mas não serve para nada, não é? As novas linhas do metro têm que fazer, vão passar por sítios que interessam, mesmo as novas linhas que estão agora a fazer de Gondomar para o Porto, só vai servir o Porto. Porque ela foi desviada do principal centro de Gondomar. Portanto, as coisas não são pensadas do ponto de vista do utilizador. São pensadas do ponto de vista de quem paga. Portanto, quem vai pagar mais é o Porto e a linha tem que servir o Porto. Mesmo que venha de Faleiras. Se puder passar no sítio que eles querem, vai passar. Portanto, as coisas não são pensadas de uma forma global. Eu recordo-me, peço desculpa por não me lembrar bem do nome do Ministério, mas Portugal chegou a ter um Ministério do Ordenamento, uma coisa qualquer, francamente não me recordo bem. E até isso acabou, porque já estava tudo resolvido. Não estava, não é? O aeroporto já vem desde 25 de Abril, não é? Era uma pasta de certeza que existia naquele Ministério. Mas, no entanto, foi sendo esquecida e passa de um lado para o outro e ainda por ali vamos estar mais 10 ou 20 anos ou tudo aquilo. Não adianta porque não se vai resolver por hoje. Por isso, e para terminar, eu quero ser muito otimista, mas tenho muitas dúvidas realmente se este meu otimismo se ainda vai ser para o meu tempo ou para o tempo dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Quero acreditar que sim. Muito obrigada, muito obrigada. Pedro. Bom, queria agradecer a presença de todos. Foi uma conversa extremamente agradável. Eu saio daqui com uma formação em sustentabilidade. E, enfim, como dizia no início, esta é a vossa casa.
Nós estes eventos vamos repeti-los no tempo, com este tema, não será este tema, serão outros temas, e desde já ficam convidados. Muito obrigado por todos, e agora vamos passar ao catering, que temos aqui o nosso chefe Vítor Sobral. Obrigado por tudo. Obrigado.